queridos. É com alegria que retorno a esta casa, já com saudades, né? O Senhor permitiu que nós pudéssemos estar com vocês mais esta vez. Passamos aí uns dias de dores, mas louvando a Deus, adorando ao Senhor. Diz que os que são muito adeptos da palavra luta, diz que os adversários do homem são muito covardes e nunca vem sozinho. Quando a gente está sendo afligido na nossa fraqueza, eles se unem para atacar. É assim com as enfermidades também. Baixa a imunidade por causa de uma coisa e uma série de outras coisas, né, Chico? Vem e ataca a gente, né? Mas o Senhor é bom. Ele tem nos dado graça. E tem sido maravilhoso. Hoje eu pude voltar a congregar. Graças a Deus por isso. Não estamos 100% curados, mas 90% sim. E isso é bom. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E nesse tempinho que eu tirei para ficar em casa, para me tratar, eu tive tempo também de fazer algumas coisas que já fazia meses que eu não fazia. Uma delas foi olhar as redes sociais, que eu abandonei, né? E aí resolvi dar uma olhadinha. Fiquei assustado com o que aqueles que se dizem cristãos estão falando, fazendo e manifestando. Jesus disse que a boca fala, nós vimos aqui em 2 lições passadas, a boca fala do que o coração está cheio. Se fosse hoje, se Jesus fosse falar essa frase hoje, ele somaria a boca aos dedos do teclado lá, entendeu? Ou então ele simplesmente resumiria num pacote e disse, toda expressão do homem é a manifestação do que está no seu coração. Seja através da fala, seja através da escrita, até mesmo da mímica, entende? O homem expressa o que está no seu coração. Mas alguns irmãos desavisados e totalmente sem vigilância, acham que escrever não é falar. E que não estando então verbalizando com sons, não estão manifestando a expressão do coração. Mas é um erro. Tudo que você expõe, seja pela escrita, por exemplo, nós falamos as palavras de Jesus que ficaram escritas. O eco das mensagens do Cristo, nós ouvimos pela escrita. Então também tudo que eu e você escrevemos, tudo que eu e você mandamos pelas redes sociais, é sim a manifestação da expressão do coração. Ponto. Certo? Diante disso tudo, antes de eu entrar aqui no passo de número 45, eu gostaria de ler com vocês, ou quero ler com vocês, o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o 21. Porque eu não posso me calar diante das coisas que eu tenho visto e ouvido. Vou usar a expressão paulina, então, para uma rápida admoestação, exortação à congregação dos amigos de Jesus. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito e não satisfareis os desejos da vossa carne.
Tua tradução, não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes, quem? A carne e o espírito, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais submisso, subjugado à carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, quem adultera não está no Espírito. Fornicação, quem é um fornicário não está no Espírito. Impureza, toda sujeira. Pensa, todo tipo de sujeira. Tá? Lascívia, idolatria, feitiçaria. Tem gente que diz assim, ó, feitiçaria é do diabo, né? Como crê no outro lá. Essa feitiçaria, não, é obra da carne. É obra da carne. Claro que é do diabo. Porque esse carnal que é feiticeiro é um diabo. Né? Inimizades. Obra da carne, inimizades. Eu ficar seu inimigo, você se tornar meu inimigo. Contendas. Olha aí. Sabe aquelas discussões tolas que leva? Aí sai um brigado com o outro. Se reúne para festejar e de repente, em vez de sair alegre, sai um com um bico de tucano desse tamanho. Entendeu? Não se falam mais. Não se reúne mais. Entende? Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Está tudo no nível só. E espiritualmente é no nível carnal. Você sabe o que isso significa? Na condição de um homem inconsciente, instintivo, que não é guiado pela consciência, pois não tem o Espírito. Não é que não tem, ele anulou a ação do Espírito na sua vida. Falta consciência para o falar, para o agir, para o relacionamento, para a postura. Não tem consciência. Pela sua inconsciência, como um animal irracional. Entende? É devorador, raivoso, avança, briga, destrói. Ao ponto de então chegar ao nível dos homicídios, da bebedeira, da glutonaria. E aí o Paulo resume tudo dizendo o seguinte: e coisas parecidas com estas, semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro. Acerca dessas coisas, antes de tudo, quero declarar para vocês, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não são governados pelo Senhor. Você pode perguntar, por que estás dizendo isso, irmão Adilson? Por uma coisa simples. Estamos no meio de uma campanha política. Dia 28, nós vamos escolher o presidente da nação, a maravilhosa nação brasileira. E alguns desequilibrados não sabem viver democracia. Democracia é a liberdade de escolha. É o governo do povo para o povo. É um governo que emana do povo para o povo. É um governo que o povo vai escolher para governar a si mesmo. E como
Em toda democracia, a maioria vence. Você tem o direito de escolher quem você quiser. E se o seu voto for o voto da maioria, o seu candidato vai governar o Brasil por 4 anos. Se Deus quiser e ele viver. Onde está o erro aqui? O erro está em nós ir para as disputas, para as guerras, para as pelejas, por causa de um ou de outro candidato. Nós, mais do que ninguém, nós que somos cristãos, se queremos levar esse nome, o nome do Cristo, nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos ter uma postura equilibrada. Certo? Você não tem que dizer o seu voto para ninguém, mas se você declarar o seu voto, se você declarar, você deve ter o equilíbrio para a discordância do outro. Porque ao declarar, você pode ter um amigo que, mas nesse aí, isso aí, não, tem a postura, você declarou, não devia. Declarou, aguente o que ele falar. Porque você é temperado. Certo? Ah, não quero que ninguém discorde de mim. Não declare. Por isso, a Constituição brasileira nos dá o direito de ter um voto secreto. Para que a gente não seja constrangido, para que não seja ofendido, machucado. Você está entendendo? Olha que coisa legal. Como cristão, nós precisamos entender da nossa legislação. Ok? Então, agora eu tenho uma pergunta aqui. Quem conhece Haddad? Qual de vocês conhece o Haddad? Ninguém conhece o Haddad? Não? Conhece? Já jantou com ele? Já sentou com ele para tomar um cafezinho? Conhece não. Só tem informações a respeito dele. Não. Se ele não sentar e comer pão contigo, tu nunca vai conhecer. Dizia o pastor Antônio de Guarapuava. Ele dizia assim: para eu te conhecer, eu preciso comer uma saca de sal contigo. Eu vivo 33 anos com a irmã Gui. Quer saber a verdade? Eu ainda não a conheço profundamente. Ela me surpreende de vez em quando. Para o bem e para o mal ao meu olhar. Não mal partindo dela. E eu a surpreendo também. Entendeu? Eu entendi, claro, que há um conhecimento de ouvir falar, aquele conhecimento que o Jó tinha de Deus antes da intimidade, né? Então, o Jó, ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, eu te enxergo, eu sei quem tu és, agora eu tenho intimidade contigo. Então, não está errado, irmão Gilberto, tá? Eu estou só dando uma aula aqui. É um conhecimento superficial que não traz o conhecimento de quem, passou ali, é o fulano de tal, é a dona Ângela ali, dona da padaria, entendeu? É um conhecimento muito superficial, que não dá para eu defendê-la, não dá para eu falar alguma coisa no sentido de valores. Quer saber? Não dá para eu pôr a mão no fogo, como diz a turma, por alguém que eu só conheço de vista ou de ouvir falar. Me entenderam? Quem conhece Bolsonaro? Algum de vocês conhece? Só nesse nível que o Gilberto colocou também. Entendeu? Que o Chico colocou, né? Não foi só o Gilberto. Entendeu? Então, conhecemos Bolsonaro? Não. Por que eu estou trazendo isso aqui? Você quer saber? Nós vamos fazer uma escolha, mas, na verdade,
nenhum de nós tem como brigar por nenhum dos dois. Porque nós não temos conhecimento. Entendeu? Então, falar isso, falar aquilo do Haddad, falar isso, falar aquilo do Bolsonaro, são coisas, irmãos, que nos levam a fazer julgamento temerário. E aí nós tropeçamos na palavra do Senhor, que diz que não é para nós julgar ninguém. Então, uma escolha política, ela começa muito antes da guerra pessoal. Entendeu? Antes de eu fazer a avaliação de uma pessoa para a escolha política, começa com o partido que a pessoa pertence. Que tipo de ideologia ela conduz? Qual o registro dessa ideologia ou da sua proposta partidária no TSE? Eu preciso conhecer. Então vamos lá, vamos fazer um estudo do partido do Haddad, vamos fazer um estudo do partido do Bolsonaro. Eu estou falando dos dois agora porque só tem os dois. Mas assim deveria ser no primeiro turno, com relação ao Ciro, com relação a Amoedo e a todos eles. Entendeu? Então, primeiro, eu vou ver, eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Aí eu vou para um partido, eu vou fazer um estudo do partido daquela pessoa. E a proposta é ateísta. Você já parou para saber o que isso significa? Não é a pessoa. A proposta do partido. Por que alguém está num partido ateísta? Ele valoriza o ateísmo. Aí eu pergunto, um governo ateísta, o quanto ele vai atender às minhas necessidades? Eu sou um homem de fé, eu confio em Deus, eu creio em Deus. O quanto esse partido vai me atender nas minhas necessidades? Ponto 1. Eu não vou votar nunca, Adilson estou falando, num partido que tem como ideologia o ateísmo. Não vou. Depois, eu gosto da democracia, e no pouquinho que eu li a respeito de muitas coisas, foi a melhor forma de governo encontrada. Foi a melhor forma. Atualmente, a melhor forma de governo encontrada é a democracia. Esse direito de escolhermos, de substituirmos, esse direito da liberdade, da proteção ao indivíduo. Nossa Constituição é uma coisa linda. Entendeu? Falta aplicá-la corretamente, assim como para muitos cristãos, falta aplicar as escrituras corretamente na sua vida. Também falta ao cidadão brasileiro a capacidade de aplicar corretamente os valores constitucionais na sua vida. Por exemplo, não era para ter nenhuma minoria brigando por nada. Não era para ter desfile de minoria. Entende? Por quê? Porque a Constituição já diz, traz a proteção a todo cidadão brasileiro. Christopher, me ajuda. Todos são? Olha aí. Todos. Todos, está incluso todos. Não precisa mais nenhuma minoria se levantar para ter direito. Está protegido segundo a Constituição. Ah, é negro? É igual perante a lei. É branco, é igual perante a lei. É gordo, é igual perante a lei. É magro, é igual perante a lei. É careca, é igual. É cabeludo, igual. É evangélico, é católico, é igual. É espírita, é igual. É umbandista, é igual. A nossa Constituição, nesse aspecto, é linda, é perfeita. Entendeu? Cabe a nós, como escreve Paulo aos Romanos, cumprir a lei. Entende? Nós cristãos, viver a lei. Viver a lei. Ah, irmão, mas eu sou contra a ideologia tal. Mas cada um vai seguir a ideologia que quer seguir, irmão. Tu ser contra não muda nada. Ah, mas eu sou contra dentro da aplicabilidade governamental, dentro das instituições do governo, porque o governo deve ser isento. Então, olhe o partido que é isento nessa questão e você vai lá ver se esse partido não tem outras coisas, entendeu? Se não tem viés comunista.
Entende que o comunismo é bonito de longe. É uma desgraça para quem vive nas nações comunistas. Porque o comunismo nos livros, comunismo marxista, nos livros é a coisa mais linda. É a discussão filosófica dos intelectuais universitários que se acham os bambambãs da história, porque, infelizmente, alguns intelectuais se acham superiores àqueles que não tiveram, entende? A graça de estudar, ou a capacidade, ou os recursos para estudar, mas só que tem um detalhe: na sabedoria popular existe intelectualidade que supera alguns canudos que alguns carregam para casa para pendurar num quadro. Essa é a grande verdade. Então eu estou dando aqui um conselho aos irmãos. Por falta de conhecimento profundo de cada pessoa que nós ouvimos falar, nós temos que ter o cuidado para não atingir as pessoas, agredir as pessoas. Eu já ensinei isso aqui com relação àqueles que ocupam cargos no governo. É tudo ladrão. Como é tudo ladrão? Eu posso ser processado se eu tiver uma expressão dessa natureza, posso ser chamado a provar a prova que é. Ele pode me ouvir e chamar para provar isso. Então, eu como cristão não devo ter esse tipo de atitude instintiva ou de um ser influenciável, que tudo que ouve vai catando, botando, e é assim porque é. Não, não é porque é, não. Eu preciso analisar as coisas, eu preciso viver com inteligência. Como é que o salmista diz nos Salmos? Portar-me-ei no caminho reto com inteligência. A defesa da justiça não deve ser praticada com injustiça. Em nome da justiça, eu não devo praticar injustiça. Um policial que planta droga no carro de um menino que é mal visto na sociedade, só para poder prender ele, cometeu uma injustiça. Esse policial está sujeito às penalidades da lei, porque fez algo errado. Se o rapaz tem má fama, ele não deve ser agora, de alguma forma, injustiçado dentro de algo que ele não fez. Nós temos que ter o cuidado para não defender um lado nem outro, cometendo injustiças, falando o que a pessoa não é. Eu, sinceramente, não sei nada da vida particular do Haddad. Não sei. Não sei nada da vida particular do Bolsonaro. Não sei. Eu não sei o que aqueles que convivem com eles falam deles. Não sei nada. Então eu tenho que partir da proposta que o partido de cada um deles traz. E ver qual é a proposta que se encaixa melhor na visão de um Brasil melhor. A proposta que se encaixa melhor para mim como cristão dentro da nação brasileira. Entendeu? É isso que eu tenho que ver. Eu estou falando do Haddad e do Bolsonaro por serem os candidatos majoritários dessas eleições. Nós temos a questão também do Estado. Nós temos a questão do Estado. O governador, nós vamos ter que escolher um governador para o nosso Estado. Eu não conheço nenhum nem outro. Eu sei que tu ia falar isso. É parente dela, né? Eu sei, eu estou falando de mim. Eu não conheço nenhum nem outro. Vocês viram que eu não perguntei sobre candidato a governador justamente porque eu tinha esse conhecimento, que a Arlete é parente de um deles. Mas eu não estou aqui para fazer política nem para o parente da Arlete, nem para outro. O que eu estou aqui é para orientar como cada um que não conhece deve agir. Entendeu? O irmão Adilson não está declarando lado nenhum aqui. Aliás, perguntam muito para mim, irmão Adilson, qual deve ser a postura do pastor diante da escolha presidencial? A postura do pastor deve ser a postura de Jesus. Qual é a postura de Jesus? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Um pastor é chamado
para educar, para orientar, para levar ao equilíbrio, para aplicar as palavras de Deus para que as pessoas sejam espirituais. Sendo espirituais, são conscientes. Sendo conscientes, são equilibradas. Essa é a postura do pastor. Quanto à política, mas o pastor deve sim se envolver em política. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus diz que não, e Paulo também escreve que não. Quando Jesus estava em um julgamento injusto, ele não invocou poderes políticos que podiam apoiá-lo. Não, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Esse mundo aqui não vai me entender. Esse mundo aqui é feito de escolhas e de interesses que não vão alcançar a dimensão do que eu estou fazendo aqui. Então, meu reino não é desse mundo. Paulo escreve só aquele que milita, e aí ele está dando conselho ao jovem pastor Timóteo. E ele diz, olha, Timóteo, aquele que milita não se embaraça com negócios dessa vida. Não se envolve na política desta vida aqui. Não, como cidadão, ele vai lá e dá o seu voto. Entendeu? Como pastor, ele dá orientação para comportamento dos irmãos diante das escolhas. Comportem-se. Sejam inteligentes. Sejam sábios. Não sejam carnais. Sejam espirituais. Não briguem, não discutam, não contendam. Porque o chamado de Deus é para andarmos no Espírito. Vocês estão entendendo? Por isso o irmão Adilson perguntou, você conhece? Você só pode falar daquele que conhece. Não fale. Você gosta quando alguém fala de você uma coisa que você não é? Você sabia que em torno de você tem uma porção de gente que fala de você? Tem uma porção de gente na tua família, entre os teus conhecidos. Ei, e nem tudo que se ouve a teu respeito é bom. Mas a grande interrogação é verdade o que estão falando? Esse fulano, o Beltrano, entendeu? Tem gente que desconsidera toda a obra de Jesus na vida do outro. Entendeu? Tem gente que está apontando ainda o que você era há 20 anos atrás. Poxa, mas em 20 anos tu já evoluiu, não foi? Tem coisa que quando eu olho há 20 anos atrás, eu não sou mais mesmo. Tem opiniões que caíram. Tem visão que foi modificada. Teve comportamento que eu entendi que precisava deixar de lado. Teve coisas que eu precisei renunciar. 20 anos depois, eu posso dizer aqui que eu sou uma versão melhorada de mim mesmo. Você entende? E graças a Deus por isso. Porque eu seria uma aberração se 20 anos depois eu fosse a mesma tranqueira que eu era 20 anos atrás. Então nós temos que ter cuidado. E aí a palavra que trago aqui essa noite, você está entendendo, creio que perfeitamente, ela não tem o viés político, mas ela tem o viés espiritual, de chamar você para a paz de Jesus, para o sossego, para a tranquilidade dos filhos de Deus, que tendo direitos, exercem os seus direitos de forma equilibrada, tá? Para que não haja nas nossas ruas, nas nossas praças, nas nossas casas, nas nossas famílias, guerra, mal, escuridão, tristeza. Não guerreie, você é um filho da paz. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra para você. Mas falaram do meu candidato ali, digitaram, vi essa frase que ele escreveu. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Não, mas disseram que o meu candidato é isso, é aquilo e aquele outro. É o capa preta. E daí? E daí?
mensagens, videozinho. Maioria deles é mentira, irmão. Até eu, me cuidando, eu só mandei vídeo para 4. 4 pessoas eu mando videozinho, para mais ninguém. Um é o Diego, o Charles, o Davi, entendeu? E o meu irmão. E isso, não pense que eu estou todo dia mandando vídeo, que eu não suporto ficar mandando essas coisas. Mas algum que achei muito interessante, mandei. Tive o cuidado de antes fazer uma avaliação, pois ainda passou o que estão chamando de fake news. Davi hoje me cobrou, pai, mandasse mentira para mim. Eu nem disse para ele, vou dizer agora diante de vocês, fiz um voto que não mando mais nenhum. Fiz um voto comigo mesmo, não mando mais nenhum. Porque até avaliando ainda sai errado. É a mentira da mentira que dá mentira, né? Então vamos lá, tem o sujeito que investiga para ver se é fake news. Daí ele faz a investigação, depois de ele fazer a investigação dele é mentirosa. Porque ele também é partidário. Aí manda para o outro para ver, daí chega lá no outro também, não, foi feita a investigação, aí vai descobrir, aquele também é partidário. E acaba vazando, que passa para frente. Então, melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem. Faça uma avaliação, a começar pelos partidos. E aí, claro, depois aquilo que declaradamente está para com aquele candidato. Por exemplo, tem candidato sendo chamado de ladrão que nunca foi processado por isso. Como é que pode chamar o cara de ladrão? Tem candidato sendo chamado de terrorista que nunca foi processado por terrorismo, que não tem no seu currículo esse tipo de coisa. Entendeu? Então veja que a gente tem que ter um grande cuidado. Faça a avaliação dentro de uma visão da palavra, criva com a palavra, entende? Seja ponderado, inteligente e leva contigo. Não seja partidário, não seja uma pessoa contenciosa, mas sirva a Deus também nesses dias de política acirrada. Amém? Graças a Deus. Agora, quero conversar com você sobre o passo de número 45 dos ensinos de Jesus. Esse passo de número 45 trata da parábola do semeador. Eu anotei aqui o fim do passo do número 44, só os últimos 2 versículos, para dar a sequência, porque na verdade no fim do passo número 44, nós já apontávamos para a parábola do semeador. Essa história contada por Jesus, fazendo comparações entre a palavra de Deus, uma semente, e o coração dos seres humanos com um tipo de solo. É isso que Jesus faz aqui nessa parábola. Você viu ali o texto que está em Mateus 13, 2 a 23, Marcos 4, 1 a 25, Lucas 8, 4 a 18. Vai acompanhar cada versículo. Ele é uma fusão dos 4 evangelhos. No versículo 2 do Mateus 13, diz: em torno dele, de Jesus, reuniu-se uma grande multidão. Por isso, Jesus entrou no barco e sentou-se enquanto a multidão estava em pé na praia. Olha que quadro legal. Uma multidão na praia, para não ser ali apertado pela multidão, Jesus entra num barquinho, se afasta um pouquinho ali, e aí ele fica na água, a multidão respeita a água. Jesus tem como falar mais ou menos dentro desse padrão que estamos usando aqui hoje à noite. Vocês aí e eu aqui. Estava lá Jesus no barquinho
e a multidão ali na praia. O mestre era muito inteligente como um pregador. Ele usava o vento do mar para fazer a sua voz ir mais longe. Ele não tinha os aparelhos como microfone alto-falante. Ele precisava que a sua voz ecoasse. Então o vento levava a voz dele do mar para os que estavam na praia. E ele começou a ensinar muitas coisas por parábolas. E uma das parábolas que ele fala é essa, que nós chamamos de a parábola do semeador. E ele então dizia para o pessoal: escutem, um semeador saiu a semear. Ele jogou a sua semente na terra. É interessante porque a semente é algo que vai ficar oculta na terra, né? Observe que Jesus está falando da palavra. Ele, logo em seguida, ele vai trazer a instrução a respeito disso aqui, porque os discípulos ficaram sem entender o que eram as sementes. Logo depois ele vai explicar sobre as sementes. Eles vão pedir: explica para nós essa parábola aí. Mas eu comecei a meditar e como a semente se oculta na terra para depois brotar e produzir, também o evangelho, a princípio, ele fica oculto dentro de nós. Uma pessoa que recebe o evangelho, ele não é logo de cara reconhecido como alguém que está sobre a influência, o poder e a graça desse evangelho. Por exemplo, você aceita Jesus hoje, quando você sai ali na rua, os seus amigos tudo vão ver você como você sempre foi. Não vai ter nada de diferente. Ah, irmão Adilson, mas eu conheço uma pessoinha, olha, que aceitou Jesus num dia, no outro estava todo diferente. Ele estava por fora. Mas o seu temperamento, sua postura, sua linguagem, seu comportamento, continua tudo igual. Até porque primeiro a semente vai ter que brotar, germinar, né? Depois brotar. E só depois de um longo tempo ela vai produzir o seu fruto. Então Jesus, ele disse: um semeador saiu a semear. O evangelho chega a pessoas que nós não imaginamos. Ele atinge pessoas que nós nem imaginamos que pudessem ser atingidas pelo evangelho. Por isso, o mandamento do amor é um mandamento maravilhoso. Quando o Senhor diz que é para nós amar o próximo como a nós mesmos, está incluso no mandamento do amor. Paulo vai explicar as essências do amor, e dentre os muitos atributos do amor, o Paulo diz que o amor tudo crê. Quando eu amo, eu acredito que haja a possibilidade de transformação. Quando eu amo, eu não descarto como uma obra que é impossível. Por quê? Porque o amor tudo crê. O amor tudo crê. Eu vi mulheres casadas com homens alcoólatras que o amavam de tal maneira que a família toda dizia: abandona esse homem é uma perturbação. O homem bebia todos os dias e chegava em casa, estragava tudo, quebrava tudo. Mas aquela mulher com um amor muito grande, assim como também vi homens fazer isso pela esposa, porque não são só os homens que são alcoólatras. Há poucos dias atrás ainda assisti uma reportagem de uma moradora de rua, que um outro morador de rua olhou para ela e se compadeceu dela, e passou a cuidar dela, e quis ela como esposa, e passou a cuidar para que ela não se drogasse mais, num trabalho extraordinário de amor. Então, quando as pessoas amam, elas acreditam. Familiares dizem: não presta, não dá, isso não tem mais jeito. Mas a pessoa que ama diz: não, eu o amo. Eu vou investir nele. Eu tenho uma tia
que investiu em um tio meu, irmão do meu pai, investiu até o último dia da vida dele. Ela nunca o abandonou. Ela nunca o deixou. Em todo o tempo ela amou. Ora, essa obra do Evangelho é o resultado que deve surgir em nós. O Evangelho deve provocar esse amor em nós. O espírito do Evangelho é o espírito que derrama amor no coração, mas em sua primeira instância não é percebido, não é perceptível. Pelo contrário, muitas vezes alguém já está com o Evangelho lá, mas ainda não está produzindo os frutos do Evangelho, porque está no tempo de brotação, está no processo de crescimento. E o processo de crescimento, como entre as árvores, se dá também entre os homens. Eu sempre gostei de fazer a ilustração da hortinha que um irmão plantou para mim, lá na cidade do Meleiro. Eu nunca tinha plantado nada na minha vida. Me criei em uma casa que todo o pátio era calçada. Fui para o Meleiro, chegou lá, eles tudo da agricultura. E um irmão, um dia viemos a Itajaí, quando voltamos tinha uma horta feita no pátio da casa que morávamos. Só olhei o que fizeram aqui. Aí depois apareceu o irmão que fez aquilo lá, ele por amor a nós, quis que nós tivéssemos uma hortinha. E começou a me ensinar. Lá com ele eu aprendi algumas coisas. Aprendi que um pé de alface é possível colher ele de forma natural em 40 dias, 45 dias. Aprendi também que o milho é plantado e se colhe entre 5 e 6 meses. Mas também aprendi que uma semente de abacateiro é colocada na terra e leva 10 anos para produzir. Isso na espécie natural. Eu fiquei olhando para aquela horta e para as coisas que ele estava me falando e eu pensei, meu Deus, quanta gente na casa dos amigos é alface. 45 dias tá bonzinho. Mas ninguém vai arrancar o milho porque não produziu em 45 dias. Não, a gente deixa o milho lá, deixa ele aí. Não, daqui a 6 meses vai ter milho. E imagina que alguém então, veja, que o alface foi rápido, o milho foi razoável. E diz, mas já faz 2 anos que esse abacateiro, eu plantei aqui, ele não produziu nada, vou arrancar. Não. Tu tem que deixar ele ali na terra, tu não vai arrancar. Depois de 10 anos, tu colhe o fruto dele. Tem irmão que leva 10 anos. Em tratando-se da lavoura de Deus e falando de seres humanos, tem mesmo irmão que leva 20, 30. Você entendeu? Jesus diz que a semente é semeada. Só que também no processo da semeadura existem prós e contras. Toda semente tem os ataques, os adversários daquela semente. E os seus inimigos. E toda semente também tem os seus nutrientes, as coisas boas que fazem com que ela produza. De sorte que há um equilíbrio entre o bem e o mal, há semente. E no caso aqui, Jesus ele diz o seguinte: esse semeador semeou e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E também as aves dos céus comeram, porque na beira do caminho a terra é dura.
E a semente não entrou. Não entrou. Então, como a semente não entrou, ela não vai germinar. E aí ela ficando em cima da terra, ainda vem pássaros e come. Outra parte caiu em lugares de solos pedregoso, onde não havia muita terra. Aí olha só o que acontece. Só que o solo de cima de pedra normalmente é molinho. Até porque ele não tendo profundidade, olha, às vezes engana, né? Ou o irmão veio chorando para Jesus hoje à noite. Mas é um rochedo embaixo. Ele disse, olha, caiu naquela terra mole e logo brotou. Porque a terra era pouca. Mas ao surgir o sol, queimou as raízes. Ele está falando de uma condição de pessoas que recebem com muita alegria a palavra. Ou, olha, nunca ouvi, já falaram várias vezes ali na porta, nunca ouvi uma mensagem assim. Entendeu? Elogio, beijo na minha testa, no meu rosto, pedala Robinho, me dão ali com alegria. É tanta alegria, irmão, Deus estava bom. Entendeu? Mas logo depois ali, uma semana, 15 dias, tá bravo comigo. Não vou mais na casa dos amigos. Não boto mais o pé na casa dos amigos. Mas por quê? O que eu te fiz? Não fez nada. Não fez nada. Mas não vou mais. Essa palavra é isso. Entendeu? Eu digo, ai, Jesus. Jesus falou desse tipo de coração. É um coração que tem rocha. É muito emocional, mas rígido, radical nas suas essências, na sua plenitude, nas suas partes mais íntimas do coração. Entende? É duro. É só uma terrinha por cima. Não se iluda com choro. Não se iluda com língua estranha. Não se iluda com gente emocional, emotiva. Eu tenho aprendido nesses anos de ministério que os emotivos são os mais difíceis de perdoar. Os emotivos são os mais difíceis de tratar. Eles choram por qualquer coisa, mas eles também matam por qualquer coisa. Eles também odeiam por qualquer coisa. Quando eu vejo gente muito, muito emotiva, eu digo, Jesus, trata dele. Cuida dele. Eu prefiro lidar com uma pessoa racional, equilibrada, racional, do que com uma pessoa muito emotiva. Porque o emotivo ele tem esses extremos. Bom, outra caiu entre os espinhos. Os espinhos nascendo com elas, cresceram e a sufocaram. E não deu fruto. Agora nós estamos falando de uma terra que não é ruim, ele não está falando que a terra é ruim, mas é uma terra de muitos espinhos. E que a semente vai ter que passar o brotinho, vai ter que passar entre os espinhos, só que os espinhos crescem junto. Olha só. Outra parte finalmente caiu em terra boa e fértil, germinou e produziu frutos, subindo e se desenvolvendo, e uma produziu 100, outra 60 e outra 30. E dizendo isso, Jesus exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está falando que o evangelho chega em 4 tipos de corações. Por que Jesus fala por parábolas? Por que ele não fala claramente? Por que ele chega e fala por parábolas? Os seus discípulos perguntaram para ele: o que essa parábola significa? E quando ficaram sozinhos, os discípulos,
que estavam junto com ele, e com eles os 12, porque Jesus não tinha só 12. Jesus tinha vários discípulos. 12 ele deu o nome de apóstolos. Ele tinha muitos outros discípulos. É bom lembrar que uma vez ele mandou 70 de 2 em 2. Então ele tinha muitos outros discípulos. Os 12 ele separou para estar com ele aonde ele fosse. Ele deu tempo integral aos 12. Os outros ficavam, eram discípulos dele, eram aprendizes dele, mas cada um cuidava da sua casa, cuidava dos seus negócios. Não foi todos que ele tirou para o tempo integral. Então, estando com ele, os discípulos e os 12 aproximaram-se e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Por que, mestre, que tu não chega e fala na lata? Por que tu não diz as coisas direto? Por que tu fala por parábolas? E Jesus respondeu: porque a vocês quem? A vocês, meus discípulos, foi dado conhecer os mistérios do governo, do reino dos céus. Mas a eles, aos de fora, aos religiosos, aos ateístas, aos perseguidores, aos adversários do mestre, aos políticos da politicagem, toda aquela corja que perseguia Jesus e que andava espiando Jesus. A eles, aos de fora, não. Tudo acontece por parábolas. Eu conto histórias para os que estão atentos em mim. Para que aqueles que estão andando ali no meio, mas desatento ao que eu falo, que eles não entendam. Pois aquele que tem, lhe será dado. E ainda esse dar com abundância. Mas ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Ele está dizendo isso do seguinte: olha, eles têm um certo conhecimento. Mas como eles não estão ali por mim, eles não estão ali para aprender comigo, porque é incrível, irmãos, tem pessoas que não vêm ao mestre para aprender do mestre. Tem pessoa que vem até o mestre para perseguir o mestre, falar mal do mestre, discutir com o mestre. É incrível como tem irmãos que eles acham que sabem mais. Você entende o que eu estou falando? E aí eles frequentam uma escola, mas só para causar problema para o professor. Está cheio disso. Eu lembro de uma vez que entrei para aprender karatê. Eu já fui adolescente, tá? E na minha época, Bruce Lee era o ídolo, né? Eu já andei por aí, no mole ali, com um peso amarrado no pé, dando chute no ar, entende? Sonhava lutar como Bruce Lee. Como eu era bobo. Mas não era de todo mal, porque é um esporte, né? E eu lembro que um dia eu estava na escola, na academia, e tinha aqui atrás um amigo, Mazinho conheceu ele, não vou citar o nome dele, porque vou falar uma coisa que não é positiva, mas ele era um cara muito valente e forte, aquele tipo de sujeito que arrumava briga para brigar com 3, 4 homens. Ele era assim. E ele entrou na academia também. Mas ele chegou na academia que ele queria envergonhar o mestre. E o mestre logo pegou, né? Que ele estava ali para arrumar confusão. E aí o mestre botou um com ele porque ele era forte. As técnicas ele não obedecia, ele estava recém-chegado. E aí já deu um chega para lá num, deu um chega para lá no outro. Aí o mestre disse: agora tu vais lutar comigo. E ele era o que ele mais queria. Apanhou tanto.
Entendeu? Naquele dia nós saímos de lá com ele fazendo toda a reverência ao nosso mestre de karatê, tendo toda a reverência ali, saiu bonzinho, fininho, entende? Na igreja também tem muita gente que vem na tentativa de... Vem com pergunta tosca, pergunta capciosa, não quer aprender, quer derrubar o mestre. O outro, ele não pergunta, ele quer ensinar o mestre. Entendeu? E não era diferente com Jesus. Não era. Jesus também recebia as pessoas que vinham, cuja intenção não era boa, cuja intenção não era uma intenção positiva, de aprender, de melhorar, de ser instruído. Não vinham com a admiração de que aquele homem, Jesus, estava ungido por Deus para ensinar boas novas dos céus. Como eles não percebiam isso, eles vinham então com más intenções e Jesus usava de parábola para bloquear eles. Porque daí Jesus falava coisa que eles não entendiam nada. Agora é incrível, mais tarde Jesus vai dizer assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Sabe do que ele está dizendo? Aos humildes de coração, os que queriam mesmo melhorar de vida, queriam aprender. Então Jesus dá essa explicação, né? Por que ele ensinava por parábola? É por isso que falo a eles, versículo 13 aí, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Eu falo por parábolas para cumprir o profeta Isaías 6, 9 a 10, entendeu? Que tem um povo que ouvindo não ouve e que vendo não vê, entende? Não, fui lá, não, lá é uma benção. Tá, mas o que tu aprende? Nada. Não, o quê? Irmão Adilson? É do inimigo. Irmão Adilson? É de Deus. Tá, e o que tens aprendido com ele? Nada. Ouvindo, não ouve. E vendo, não vê. Jesus diz, para esses eu ensino por parábola. Por quê? Porque o que tem fome, o que tem sede, ele vai me procurar. Ele vai pedir explicação, ele vai pedir orientação, ele não vai me rejeitar. Então a parábola era um crivo para barrar os que rejeitavam o mestre e para atrair para perto do mestre os que tinham fome e sede de justiça. Você está entendendo? É isso aqui que Jesus está colocando. Então é onde ele diz, nele se cumpre o profeta Isaías. Porque o coração deste povo está longe de mim. O coração desse povo não quer o que eu tenho. Uma das coisas que eu tenho observado atualmente, irmãos, é que fala aqui, ó, traz aqui 2 profetas, bota aqui na frente, 2 profetas. Pode ser de Baal. Pode ser de Azera. Pode ser aquele profeta pago, o Balaão. Bota 2 profetas aqui, que diz uma porção de abobrinha, ou 2 adivinhador, que Deus disse que não era para ter no meio do seu povo. Espírito de adivinhação. Mas bota 2 adivinhador, ó, isso aqui vai faltar lugar, nós temos que botar cadeira lá pela rua, para tudo quanto é canto. E isso só para as pessoas ouvir o que já sabe de si mesmo. Porque pode ouvir. Não, eu fui lá, ele contou toda a minha vida. Não é uma idiotice total? Eu precisava de um profeta para contar a minha vida? Eu sei toda a minha vida. Se você tem problema de memória, escreva, faça um diário. E quando você precisar saber da sua vida, você lê o seu diário. Mas quando é para aprender a verdade, fazer as coisas certas, se comprometer com a justiça, ter uma postura de retidão, andar na verdade, quando é para assumir compromisso, onde não tem o auê, o reteté,
onde não tem nenhuma coisa para camuflar a verdade a respeito de nós mesmos, as pessoas não gostam. Por isso muitos deixaram Jesus, porque o coração desse povo está fechado, não se converte, não quer andar direito. Irmão, tem gente que quer andar todo errado, mas quando chega na igreja, ele quer que o pastor diga que ele está bem. E está assim de pastor para fazer a vontade deles. Está assim de pastor para dizer, não, irmão, Deus vai te abençoar. Abençoar como? Se ele anda todo errado? Não, Deus está contigo, meu filho. Ó, o Senhor me mostrou hoje que tudo, Ele está contigo. Isso Deus não precisa me mostrar? Será que eu sou tão Tomé que eu não acredito que Jesus está comigo o tempo todo? Eu acredito na palavra de Jesus. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora vem a pergunta, com quem que ele está? Olha o contexto. Olha o contexto. Ide, anunciai o evangelho, batizem as pessoas que aceitam, ensine as pessoas que aceitam. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, não é com ilusionismo, não é com show da fé, não é com aparência. O reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus está dentro, em vós. O reino de Deus é uma semente plantada na terra do coração, que vai encontrar terra boa para germinar e crescer, ou vai encontrar uma terra de pedra, que vai encontrar uma terra arrumadinha, arada, adubada para germinar, ou uma terra de espinhos, que vai encontrar uma terra que produz ou não. A semente é boa. A semente é boa. O problema não está na semente. O evangelho é bom. O evangelho é maravilhoso. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é graça. O evangelho é amor. O evangelho é vida. O evangelho é tudo que nós precisamos. Mas que coração é o meu? Qual a minha receptividade ao evangelho? Jesus vai explicar a parábola do semeador, versículo 13. Eles pediram para ele explicar. Explica para nós, Senhor. O que é isso? Começa a parábola. Ele disse, se vocês não compreenderam essa parábola, como poderão entender todas as outras? Essa aqui é a mais fácil. Se vocês não entenderem essa, como vocês vão entender as outras que eu tenho? Ouçam. Jesus falando, ouçam. O que significa a parábola do semeador? O semeador semeia a semente que é a palavra, é logos, é o verbo divino. Ele semeia a semente, que é a palavra da criação, a palavra de poder. Essa semente é isso. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem a palavra. Escuta aí, explicação de Jesus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a entendem.
Muita gente ouve o Evangelho e não entende o Evangelho. Até porque nós estamos vivendo um tempo ruim, um tempo mau, um tempo de confusão, um tempo em que a palavra de Deus tem sido colocada em segundo plano para as ideologias religiosas tomarem conta das pessoas. Hoje, às vezes, eu falo coisas aqui que os irmãos ficam contra mim. Às vezes eu estou ensinando o que Jesus ensinou, só estou repetindo o que Jesus ensinou. E ainda bem que eu tenho escrito tudo que tem falado. E não as escrevo pela necessidade de escrever. As escrevo até porque entendi que devo deixar num compêndio cada lição escrita para a posteridade. Mas as pessoas não se dão conta que não é a ideia do irmão Adilson. E que o irmão Adilson está inserido no contexto do aprendizado. O irmão Adilson só está emprestando a voz para que o eco da voz de Jesus chegue até vocês através da minha voz. Eu não vim aqui ensinar doutrina de homem, eu não venho aqui dizer para você que você tem que fazer A ou B a partir da minha concepção. Não, eu não quero isso. Eu não busco o meu proveito aqui nessa casa. Para isso você pode ir em qualquer lugar por aí que está cheio. Eu conheço as igrejas. Eu frequento a igreja evangélica desde a minha meninice. Eu conheci os bastidores da igreja evangélica. Eu conheço as cúpulas das igrejas evangélicas no Brasil. Eu sei como surgiu muita igreja em Itajaí. Bispo Samuel foi meu professor de escola dominical. Era o professor da escola dominical dos adolescentes na Assembleia de Deus de Itajaí. Conheci homens, conhecedores da palavra, da igreja presbiteriana, da igreja batista. Conheci padres inteligentíssimos, dedicados. Mas eu resolvi buscar a palavra de Jesus. Eu não queria aquele conceito, este conceito, esta visão. E eu sugiro a todos vocês que estão me ouvindo aqui em casa, busque conhecer o que Jesus fala. Mas para ouvir Jesus, primeiro precisa desarmar o espírito. E segundo, precisa entender que Jesus é o mestre dos mestres. Ele é superior ao maior pregador deste século, ou do século passado, ou de qualquer outro século. Seus ensinos vêm direto da fonte da água da vida, que jorra do trono de Deus. Jesus é o próprio Logos. Ele é a palavra de Deus. Ele disse, olha, os que estão à beira do caminho onde a palavra foi semeada são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a entendem. Irmão, se você não entende, procure o entendimento. Ore a Deus, busque a Deus, peça ajuda. Entendeu? Converse. E também tenha cuidado para não conversar com qualquer um. Porque tem irmão que tem uma cabeça totalmente deturpada. Nós vamos ver aqui na frente. Tem irmão que está com a mente totalmente irrigada pela religiosidade. E confunde palavra de Deus com palavra de religioso. São duas coisas distintas, irmão. Não entendem. Depois, vem um maldoso. Eu botei entre parênteses, Marcos, vai aí na sua Bíblia chamar de opositor. Lucas vai chamar de difamador. Vem um maldoso. O adversário, se você quiser.
Satã, se você quiser, é a mesma palavra, fala a mesma palavra. Sabe do que está tratando? Vem o homem maldoso, o professor maldoso, o pastor maldoso, o evangelista maldoso, o interesseiro, aquele que pensa nele próprio. Ele vem o maldoso e arrebata o que foi semeado no coração deles. Por quê? Como é que ele arrebata? Isso não é bem assim, não. Não é desse jeito, não. As coisas não são assim. E aí ele começa, com maldade, desviar você do sentido real da palavra de Deus. Não é à toa que você entra dentro das religiões e cada uma formou o seu dogma. Por que cada uma formou um dogma? Se a Bíblia é a mesma, se o Evangelho é o mesmo, se a palavra é a mesma, por que cada um tem um dogma? Cada um tem um regimento interno. Porque cada um busca o seu próprio interesse. Aqui está a maldade. Vem o maldoso e arrebata a palavra. Mistura. Faz com que você não creia só na palavra. É como dizem por aí. Não, você precisa aceitar Jesus para ter a salvação. Aí você aceita Jesus. Mas agora você tem que se batizar. Aí você se batiza. Mas agora você tem que fazer o cursinho da nossa igreja. Opa! Vai arrebatar a palavra? O sujeito entra na igreja cheio de desejo de fazer a coisa certa, cheio de desejo de obedecer Jesus, de fazer o que é certo. E logo no meio do caminho aparece o maldoso e começa a torcer as coisas. E vai torcendo, e vai torcendo. Quando você vê, você está num enleio que dá até nojo de ir à igreja. Vem o maldoso e arrebata a palavra, para que não creiam e sejam salvos. Para que não creiam e sejam salvos. Sabe por quê? Se o Filho do Homem vos libertar, aí isso tinha que ser mais alto. Vamos lá. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente livre, ninguém mandando em ti, ninguém controlando tua vida, ninguém te amarrando, ninguém te dominando, ninguém botando jugo em você, a não ser você mesmo, botando o jugo de Jesus. Ainda nem é ele que bota, é você. Ele diz, tomai sobre vós, vocês tomem sobre vocês o meu jugo. Ele não põe o jugo, eu tomo o jugo dele. Quero andar contigo, Jesus. Estou afinzão de aprender de ti. Eu quero viver ao teu lado. Oh, glória a Deus. Liberdade, liberdade, liberdade total. As que foram semeadas em lugares pedregosos são aqueles que ouvem a palavra e a recebem imediatamente com alegria. Lembra que eu falei do emocionalismo? Meu Deus, Deus falou comigo. Quantas pessoas, se eu fosse anotar os que passaram aqui nessa porta e disseram que Deus falou com eles, nós já era para estar numa casa assim, entende? Num galpãozão de 100%. Meu Deus te usou. A palavra de hoje foi tudo para mim. Onde é que estão? Onde é que estão? Não estão aqui. Por quê? Porque é aquela areinha fofinha, mas em cima de pedra. Areinha. Ele diz assim, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem imediatamente com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São pessoas, homens de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, uma tentação, logo sucumbem e desistem. Ei, irmão, pode contar comigo que agora eu vou servir a Jesus. Olha, botei no meu coração, irmão Adilson, agora é eu e Jesus até a morte.
Uma semana depois, um chamou ele de feio. Chamou de feio só. E às vezes ele é bem feio. Mas ninguém, né? Até o feio não quer ser chamado de feio. Ele tem a sua própria beleza aos seus olhos, né? E assim, também aos olhos da esposa, aos olhos da mãe, né? Pode ser o bichinho mais feinho que nasceu. A mãe, olha que lindinho. Mãe é tremenda. Olho de mãe é um olho que só vê beleza, né? Então, é por aí. Mas aí o irmãozinho não tem o olho da mãe dele, nem da namorada dele. E o irmãozinho disse, tu é feio, né, cara? Eu lembro de uma igreja que eu fui, que provocava esse emocionalismo, e aí tinha um feinho lá. Pensa no feinho. Doía o olho da gente. É verdade, eu estou falando. Tu conhecesse ele? Claro, só que eu não vou dizer o nome dele. Entende? Era bem feinho mesmo, ele era feio. Ele nasceu anatomicamente feio. Tentei uma palavra bonita, não deu. Ele era feio. E aí aqueles pastores emocionalistas que vêm, levanta a mão, aí a gente, né, parece estar na academia, levanta a mão a igreja toda, se abaixa, levanta, e por último ele não tinha mais o que falar, olha no olho do teu irmão, todo mundo se virou um para o outro, e eu me virei para o feinho. Eles, diz para ele, como tu é bonito, irmão. Eu olhei e disse, não consigo. Ele botou para rir, porque ele sabia que ele era feio. Ele botou para rir, entende? Nunca esqueço disso, ele me queria bem, eu também a ele, mas ele sabia que ele era feinho, eu disse, oh, não consigo, eu não minto. Entendeu? Então não deu. Então, mas é a bobajada que faz no culto, coisa que não deve fazer. A gente não tem que estar falando isso, coisa nenhuma, né? Vai ver quando vem o irmão e a irmã brigadinho de casa, vem na esperança de que Deus fale, mas aí o pastor olha para tua esposa, diz quanto tu a ama. Aí fica uma mentirada dentro do culto que não tem bênção. Porque ele está ali ruim por dentro, ou ela, diz, eu te amo muito. Ama coisa nenhuma. Entende? Tanto que isso também acontece muito no Face, né? Hoje é o nosso aniversário de casamento. No outro dia, estou me separando. Meu Deus. Uma irresponsabilidade do que se faz. Entendeu? Então, Jesus disse que no receber o evangelho, tem essas coisas também. Entende? Aquele que recebe com muita alegria, mas que não tem raiz. E que quando vem qualquer provação, eu falei de uma bobagem aqui, para imitar uma provação, porque a provação do Paulo, açoite, prisão, morte. Provação do Paulo. Provação de Estevão, perseguição, julgamento e pedrada. Provação de Pedro, açoite, prisão e crucificação. Perseguição de Pedro. Perseguição dos crentes atuais. A irmã não olhou para mim. Não vou mais, irmão Adilson, porque o fulano, ele me disse tal coisa. Querido, vai plantar batata no asfalto quente. Você não sabe o que é servir a Deus. Você não sabe o que é sofrer, você não sabe o que é tribulação, você não sabe nada da vida, meu amigo. Entendeu? Que tipo de cristão és tu? Uma falsificação? Uma coisa artificial de um tempo moderno que leva o nome de cristão? Não, meu irmão. Quem recebe o evangelho de verdade está pronto para tudo. Está pronto para ir para a cova, está pronto para ir para a prisão, está pronto para o açoite, está pronto para viver ou morrer por Jesus. Quem recebe o evangelho de verdade, onde o evangelho se enraizou, há uma nova criatura, é uma criatura forte, é uma criatura poderosa, é uma criatura gloriosa, é uma criatura que eleva o nome de Deus à mais alta sublimidade. Oh, glória a Deus!
Não tem tempo para picuinha, não tem tempo para confusãozinha, não tem tempo para parar na sua jornada em direção à luz do céu. Qualquer outra coisa não é nada, não é evangelho. Sucumbem, desistem. Não vou mais, irmão. Por quê? Não deixaram eu tocar. Não vou mais, irmão. Por quê? Não me deram oportunidade para eu dar uma palavra. Querido, sai ali na rua e berra. Se eu falei aqui naquele templo ali da Assembleia de Deus, eu disse, olha, o dia que vocês impedirem de eu falar aqui, eu atravesso a rua. Só que eu não atravessei para lá, vim para cá. Entendeu? Eu atravesso a rua e eu falo de Jesus. Coisa mais ridícula que tem é o obreiro dizer que tem chamada e que está indignado porque tem uma chamada e ninguém deixa ele falar. Ele fala a hora que quer falar, rapaz. Tens uma chamada mesmo, tem fogo de Deus dentro de ti. Fala na parada de ônibus, fala dentro do ônibus, fala na praça, fala na rua, fala no trabalho, fala em tudo quanto é lugar que você está. Irmão, eu até que queria assim ficar com vocês, mas ninguém deixa eu cantar. Como não deixa eu cantar? Um dia eu saí de uma igreja que atendia em Joinville e a irmã estava triste porque ninguém deixou ela cantar. Eu disse, como não deixou, irmã? Começa a cantar agora. Mas agora não tem mais ninguém. Eu disse, tu queres um palco. Tu não quer cantar para Jesus coisa nenhuma? O salmista levantava para tocar harpa à meia-noite. Para ninguém, só para Deus. Para Deus. Entendeu? Não, mas se não for aqui na frente, se não for aqui, são obreiros de obras prontas. Não, meu querido, não tem isso não. Não desiste. Aquele que enraiza a palavra não desiste. E outras são as que foram semeadas entre espinhos. Outra que não produz é que são semeadas entre espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas o cuidado do mundo, a sedução da riqueza, os prazeres da vida e as ambições de outras coisas os penetraram. Foi para dentro deles. E sufocam a palavra e a tornam infrutífera. E eles não chegam à maturidade. Você entendeu? Eu ouço Jesus, mas, irmão, mas tem... A gente também tem que ganhar um dinheirinho, né? Aí vai ganhar o dinheirinho e deixa Jesus. Entendeu? E é interessante que todo mundo que se afasta do convívio sempre diz assim, eu também sirvo Jesus lá. Mas acaba provando que não serve. Irmão, mas eu posso trabalhar, me enterrar, mergulho de cabeça no trabalho, ganho muito dinheiro e depois eu ajudo na missão e fica perdido. Quem não come desmaia. Quem não bebe também desmaia. O dinheiro não é tudo. Os cuidados da vida nem sempre vale a pena. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tempo para Deus. O tempo de Deus. Dedicação e busca pelo Senhor. Trabalhe, mas busque a Deus. Ganhe dinheiro, mas busque a Deus. Não deixe essas coisas te sufocarem. Alguns não têm mais tempo de nada. Conheci irmãozinho, pobrezinho, irmão. Entende? Foram ajudados. Deus abençoou eles. Saíram da extrema pobreza para um patamar de riqueza. E hoje eles não servem mais a Deus. Conheci gente que precisava ser ajudado com sacolãozinho constantemente, mas foram aprendendo de Jesus, foram botando em prática, foram abençoados, cresceram e hoje não serve mais a Jesus. Cuidados da vida, fascinação pela riqueza, prazeres.
Lembro quando o Senhor começou a me ajudar e a dar um pouquinho mais de recurso para mim. Um dia eu dobrei os joelhos no meu quarto, fui orar, e o Espírito Santo disse assim: Adilson, vigia na bênção. Nunca homem algum caiu fora da bênção. E aquilo ficou, nunca mais esqueci. Já falei isso para vários irmãos, aqui eu acho que já falei também uma vez. Todos os dias, quando me levanto diante das propostas de negócios, diante dos projetos, diante das coisas que executamos, eu sempre tenho em mente: isso não pode ocupar o lugar de Jesus. Eu tenho que vigiar nessa bênção. Davi não caiu quando era pastor de ovelha lá no campo sozinho. Davi caiu quando estava folgado no palácio. Sansão não caiu quando estava guerreando as guerras do Senhor. Ele caiu quando estava famoso, entende? E entregue ao descanso, ao lazer, aos prazeres da vida. E assim vai. Podia citar aqui muitos outros. Não deixe o seu coração ter espinhos que sufoquem a palavra de Deus. Mas as que foram semeadas em boa terra são aqueles que escutam a palavra com coração. Não escutam só com o ouvido. Não, escutam com o coração. A palavra entra lá, ó. Faz eco no campo da meditação. Estes escutam a palavra com o coração nobre e generoso. E a entendem. Entendem a palavra. Puxa, é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Eu não sabia, então é dessa maneira. Puxa, que legal. Eu quero isso aí para mim. Eu quero fazer isso aí. Eu quero ser assim. Acolhe-na e dão frutos pela perseverança. Escuta isso. Eles recebem, acatam, pensam, meditam a respeito e perseveram na palavra. E aí produzem fruto. Produzindo a proporção de 100, de 60 e de 30. Você entende? Vão produzir, vão fazer com que aquilo se multiplique em suas vidas e na vida de quem os rodeia. 30, 60, 100 vezes mais. Olha que coisa extraordinária. Essa é a parábola do semeador. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós fazer uma análise. Que tipo de coração é o meu? Isso não é uma análise para eu fazer com relação a você, porque só você se conhece. Só você sabe a verdade a respeito de ti. E Deus. Como está escrito, quem conhece o espírito do homem, senão, ou o coração do homem, o interior do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Por isso eu disse, não julgue Haddad nem Bolsonaro, Merizio, nem Moisés. Não julgue ninguém. Porque a única pessoa que nós conhecemos de verdade é nós. É nós. O único conhecimento verdadeiro que temos é nós. Por isso, é nos dado o direito de julgar a nós mesmos. Julgar a nós mesmos. Que tipo de coração é o meu? Qual a receptividade o Evangelho tem em mim? Como eu recebo o Evangelho? O que quero com o Evangelho? Qual a minha busca pelo Evangelho? E enxergando o Evangelho a mim.
ele chega com prontidão no meu coração para recebê-lo. Amém? Os efeitos de uma vida poderosa, de uma vida vitoriosa, de uma vida frutífera, estão relacionados com a nossa receptividade ao Evangelho. Quanto mais quero o Evangelho, mais produzo. Se quer Evangelho só para as horas, que tem um que quer Evangelho só para as horas difíceis, né? Ai, meu Deus. É igual o ateu, né? O ateu, quando o avião está caindo, ele, meu Deus. Ateu professo, mas depois, quando o avião dá aquela balançada assim, ele, meu Deus. Entendeu? Eu quero orar com você. Antes que eu ore, eu quero dizer para você que temos ali alguns papeizinhos para formarmos aquelas cestas básicas para os nossos irmãos que ainda se encontram necessitados, ok? Então, quando você sair, você que quer ajudar, pegue ali. E aqui nós temos um pedido de oração por Andrea. Pede oração, aliás, Andrea pede oração por Bárbara, que vai passar por exames. É um pedido do Facebook, que vem através da rede social, e nós vamos orar, então, pela Bárbara, pedindo que o Senhor... Netinha do irmão Anderson, não está bem. Nós vamos pedir a Deus, vai ficar bem, né? A irmã Sandra também. A irmã Sandra também é companheira de dores. Então, orem pela irmã Sandra, orem por mim. Quero pedir para o irmão Jair fazer essa oração, né? E aí, logo após, os irmãos vão cantar e está encerrado o nosso encontro de hoje. Oremos. Querido Pai, Deus de infinita bondade, aquele cuja vida, cuja nos traz vida, nos traz saúde, nos traz entendimento, luz, e nos faz andar por caminhos maravilhosos. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por poder ouvir e poder refletir a respeito de nós mesmos e encontrarmos cantinhos na nossa casa espiritual, nosso coração, que precisam ser iluminados por Ti e precisamos cada vez mais atender ao Teu mandamento, obedecer e praticar de todo o coração. Abençoa cada um, meu Senhor, nessa noite. Pedimos também em prol da Bárbara, a filhinha da Andrea, que tem essa necessidade, vai passar por exames, tu sabe, tu conheces, meu Senhor, a gravidade do problema, que para ti não é nada. Basta uma ordem, basta o teu querer, meu Senhor, a respeito da tua filha, e ela há de sarar, ela há de ter saúde, ela há de ter, Senhor, o seu corpo físico, Senhor, restabelecido. Se porventura, meu Senhor, algo a tem molestado, Tu és poderoso e libertador, meu Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o médico dos médicos. Tua filha também, a irmã Sandra, que se encontra aqui conosco, meu Senhor, acometida de dores. Ah, Pai, invocamos a Ti numa corrente de fé, cremos que Tu és poderoso para libertá-la, para tirar todas as dores do seu corpo físico, meu Senhor, porque Tu és maravilhoso. Pedimos a Ti, em prol de todos aqueles que nos ouvem, em prol daqueles que estão aqui, creem também no Teu nome, meu Senhor, e pede uma intervenção, pede uma ajuda. Pai, sei com eles,
com cada um dos teus filhos. Agora, Senhor, despede-nos em paz, embaixo das tuas mãos poderosas, guardando-nos de todo mal e fazendo-nos cada vez mais te enxergar, te conhecer, entender a tua proposta e, entendendo, vivê-la de todo o nosso coração. É o nosso pedido, a nossa oração, crendo em ti, Senhor, em o nome de Jesus. Graças